importante. A gente viu que para que ocorra o surgimento da vida, para que ocorra o surgimento de uma nova célula que compõe todo e qualquer organismo vivo, é necessário que todo o DNA seja replicado durante a divisão celular. Então, lá na fase S, todo esse material genético ele é replicado de forma fiel, de forma fidedigna. Ai, cadê? Opa. Neste carbono aqui, ó. Então, ó, eu tenho o carbono, melhor aqui, 3 linhas, carbono 5 linha, 3 linhas, 5 linha, ok? Então, a polimerase, ela precisa desse carbono 3' OH para estabelecer essa ligação. E ela trabalha exatamente nesse sentido aqui, ó, 5 linha, 3 linha. Então, ela adiciona aqui, estabelece a ligação fosfodiéster aqui, estabelece a ligação fosfodiéster aqui, estabelece a ligação fosfodiéster aqui. Portanto, tá vendo, ó, que o sentido que ela está trabalhando é esse sentido aqui, ó, 5 linha, 3 linha. A mesma coisa no sentido oposto que acontece nessa outra fita. Ó, aqui é o carbono 3 linha OH, ok? Então, ela utiliza esse carbono aqui, estabelece ligação fosfodiéster. 3 linha, estabelece a ligação fosfodiéster. Então, ó, o sentido da polimerase, ó, é 5 linha, 3 linha, ok? A outra fita, ela é tida como descontínua porque a polimerização está nesse sentido. Mas como que o replissomo está nesse sentido e essa polimerização está no sentido oposto? Eu tenho uma DNA polimerase polimerizando aqui e daqui para cá e tem uma outra daqui para cá? Não, eu só tenho uma DNA polimerase neste local de forquilha de replicação e ela anda neste sentido aqui. Portanto, esta fita que está nesse sentido aqui, ela tem que estar virada de uma forma, dobrada de uma forma que acompanhe e que permita a replicação do DNA neste sentido da forquilha de replicação. E como que isso? Então, ó, eu tenho esse dímero porque eu tenho duas. Eu tenho duas DNAs polimerases. Eu tenho um complexo aqui da DNA polimerase, mas ela anda neste sentido. Este é o sentido de movimento da forquilha de replicação. Então, a fita retardada, ela precisa dar uma volta para ficar também no sentido da fita lateral aqui. Por conta disso, por conta de esse DNA dar uma volta, eu tenho trechos sendo replicados. E a cada trecho eu tenho que puxar mais um pedacinho da fita de DNA. Então, a fita, ela abre, puxa um pedaço da fita retardada, replica. Puxa outro pedaço da fita retardada, replica. Puxa outro pedaço da fita retardada, replica. Portanto, a primase na fita retardada, ela vai sintetizando pequenos pedacinhos de RNA a cada puxada que esse replissomo dá, ok? Por conta disso, eu tenho vários pedacinhos de RNA ao longo da fita retardada. Então, a cada pedacinho de RNA, um pedaço de DNA que foi replicado. Um
pedacinho de RNA, um pedaço de DNA que foi replicado. E esses pedaços de RNA, de DNA que foram replicados, nós chamamos de fragmento de Okazaki. E Janice, esses pedaços de RNA permanecem na fita? No caso da fita líder, eu só tenho um fragmento de RNA, mas na fita descontínua, na fita retardada, eu tenho vários pedacinhos de RNA que são inseridos. Esses pedacinhos de RNA que são inseridos, eles são retirados. Por quem? Pela DNA polimerase 1. A DNA polimerase 1 ela não é tão robusta, ela não é tão veloz, ela insere nucleotídeos com mais lentidão, de uma forma mais lenta, com alta fidelidade, mas de uma forma mais lenta. Uma atividade que a DNA polimerase 1 tem é a exonucleásica. O que é uma atividade exonucleásica? É uma atividade de retirar nucleotídeos. E ela tem atividade exonucleásica 3' e também tem uma atividade exonucleásica 5'. Portanto, ela consegue retirar nucleotídeos no sentido 5' e também retirar nucleotídeos a partir do 3'. Ela tem as duas atividades exonucleásicas, ok? Então, ela consegue retirar esses fragmentos de RNA da fita retardada e também aquele único fragmento de RNA da fita líder, que deve estar aqui atrás, né? Aquele único fragmento de RNA da fita líder, ela retira esses fragmentos de RNA e ainda polimeriza, porque ela é uma DNA polimerase. Então, ela consegue inserir os nucleotídeos fazendo a leitura da fita molde. Então, ela lê um G, insere um C. Lê um A, insere um T. E assim sucessivamente. Certo? Então, essa DNA polimerase, ela além dela ter essa atividade de inserir esses nucleotídeos, ela também faz um controle de qualidade, porque ela consegue verificar bases que são inseridas de forma errada. Por exemplo, um C tem que estar ligado a um G. Um T tem que estar ligado a um A. Quando essa inserção é feita de forma equivocada, muda a topologia daquela região. Porque as pontes de hidrogênio, quando são estabelecidas, permite um formato da molécula, permite uma geometria da molécula. Essa geometria, ela não é alcançada quando eu tenho uma ligação errada entre as bases. E essa geometria também consegue ser observada pela DNA polimerase 1. E quando ela verifica esse erro nessa topologia da molécula, ela consegue retirar da fita que está sendo replicada, isso é, da fita nova, ela retira aquela base, aquele nucleotídeo errado e insere o nucleotídeo certo. Então, ela também funciona como um sistema, ela também faz parte do sistema de reparo, que ela consegue retirar RNA, que cria uma molécula quimérica, né? Cria uma quimera de DNA, e também consegue retirar essas bases, esses nucleotídeos que foram inseridos erroneamente. Portanto, essa replicação do DNA é devido a essa atividade de polimerização, ok? Essa DNA polimerase 1, ela tem essa atividade de polimerização, ela faz essa inserção de nucleotídeos,
nessa região onde ela retira o RNA, ela insere desoxirribonucleotídeos. E a atividade dela para retirada nós chamamos de atividade exnucleásica. Quais enzimas envolvidas na replicação, as principais, são a DNA polimerase, as DNAs polimerases, as helicases e as topizomerases, no caso as girases. Elas fazem essa abertura da fita de DNA, removendo essas pontes de hidrogênio. As SSBPs são aquelas proteínas ligadoras de fitas simples que fazem a ligação das fitas, se ligam nas fitas, as fitas já separadas, essas fitas simples, e impedem esse reanelamento, isso é, impedem o reestabelecimento das pontes de hidrogênio. As primases, que são aquelas as RNA polimerases que sintetizam essas pequenas moléculas de RNA, que são utilizadas como um iniciador, né, como primer, que nós chamamos também, primer iniciador em inglês. E esse primer é feito pela RNA polimerase, porque é a RNA polimerase que consegue sintetizar, isso é, polimerizar do nada, sem ter a necessidade de uma extremidade 3' OH para iniciar a polimerização. E as topizomerases, no caso as girases, que são responsáveis por aliviar essa torção. Ela também faz essa quebra, essa fragmentação da fita para realizar a torção e religa essa fita. Em eucariotos, nós temos várias DNA polimerases, tá? Não são só essas três, não. Nós temos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. No caso, a 3, ela é a DNA polimerase responsável por boa parte da replicação. Por isso que nós chamamos de replicase. E todas as outras, a 1, a 2, a 3, a 1, a 2, a 4, a 5, são responsáveis por reparar esse DNA. Lógico que elas atuam de forma muito específica, como a gente tem fita contínua, fita descontínua, elas atuam dessa forma e elas conseguem também se localizar na fita de forma muito específica. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a gente pode deixar bem claro que a replicase, ela é a DNA polimerase 3, ela é a mais robusta, que tem a maior velocidade, e no caso da 1, da 2, da 4 e da 5, elas são responsáveis por reparar esse DNA quando ocorre algum erro na inserção desses nucleotídeos. Das DNA polimerases de eucariotos, nós temos também vários tipos de DNA polimerase. Nós temos DNA polimerase alfa, beta, gama, delta, epsilon. E as replicases, todas praticamente são replicases em eucariotos. E praticamente todas realizam também sistema de reparo. No caso da DNA polimerase alfa, ela é uma replicase, mas ela atua junto com a primase. Ela forma um complexo proteico, e nesse complexo proteico ela tem essa subunidade DNA polimerase e ela também tem uma subunidade que é a primase, e elas estão unidas. E por estarem unidas, elas atuam no alongamento da fita descontínua. Lembram que a DNA polimerase é um dímero? Então, por ser um dímero, uma parte desse dímero, esse monômero, no caso, que na verdade não é um monômero, porque eu tenho aqui duas subunidades, uma primase e uma replicase, no caso DNA polimerase alfa. E ela vai atuar nesse alongamento da fita descontínua. Uma outra replicase também importante em células eucarióticas é a DNA polimerase delta, que elonga essa fita contínua. E no caso da epsilon,
ela tem sido caracterizada nesses últimos anos e acredita-se que ela esteja envolvida na síntese da fita descontínua também. Só que ela está em menor número e ela também tem uma menor atividade dentro dessa replicação. A DNA polimerase gama, ela participa da replicação mitocondrial e também do reparo. E a DNA polimerase beta é a principal enzima com atividade polimerásica que participa do reparo. Ela faz esse reparo de alta fidelidade e precisão de base, isso é, ela tem uma atividade exonucleásica mais proeminente. Então, no caso de eucariotos, eu tenho a maioria dessas enzimas atuando como replicase, e fazem também essa atividade de reparo, mas a DNA polimerase beta, ela é específica para esse sistema de reparo durante a replicação do DNA. A replicação, ela é semiconservativa. A molécula final, como produto da replicação, ela vai ter uma fita velha e vai ter uma fita nova. Eucariotos, eu só tenho uma origem de replicação, que em bactérias é falado de ORC. Esse único ponto, esse locus, na verdade, loci é no plural, esse locus de replicação, essa região de replicação, ela é única. A bactéria tem um cromossomo único e circular, e dentro desse cromossomo circular eu tenho um único ponto onde vai acontecer essa replicação. A partir daí, eu tenho um replissomo replicando neste sentido e um replissomo atuando neste sentido. Aqui é uma forquilha de replicação. E aqui eu tenho outra forquilha de replicação, ok? Duas forquilhas de replicação, replicando em sentidos opostos, formam essa grande bolha de replicação. Em algum momento elas vão se encontrar, esses replissomos vão se encontrar. E quando eles se encontrarem, vai acontecer um desacoplamento desse grande complexo de replicação e a liberação de duas fitas, né, de DNA. Essa bolha de replicação, ela é encontrada uma única vez em procariotos. Então, é uma única bolha de replicação que é encontrada em procariotos. Já em eucariotos, eu tenho várias bolhas sendo formadas, porque eu não tenho um único ponto de origem de replicação. O cromossomo em eucariotos, ele é linear, e esse grande cromossomo linear apresenta durante a fase S várias bolhas de replicação, com cada bolha contendo uma forquilha de replicação. Então, eu tenho uma forquilha aqui, formando essa bolha. Uma forquilha de replicação, outra forquilha de replicação, formando essa segunda bolha. Portanto, eu tenho várias bolhas e isso facilita a replicação, porque como eu tenho vários replissomos funcionando, isso acelera a replicação em eucariotos, ok? Microscopia óptica, nunca que eu vou ver isso em uma microscopia óptica. Microscopia eletrônica, uma melhor visualização, uma melhor micrografia, apresentando aqui bolhas de replicação e permitindo a visualização de forquilhas de replicação. Ok. Essa micrografia já dá para ver que é um cromossomo de eucariotos, porque eu tenho em um único cromossomo que está sendo replicado aqui, eu tenho várias bolhas sendo apresentadas. Ok? Eucariotos. Eu tenho um genoma pequeno e circular, uma única origem de replicação, é bidirecional, porque eu tenho duas direções de replicação acontecendo. No genoma de eucariotos, ele é grande e linear, nós temos várias bolhas de replicação, várias origens de replicação
em cada cromossomo linear. Eu posso tirar que essa replicação ela é semiconservativa, ela ocorre em 3 estágios, ela tem origem de replicação e ela é bidirecional. No caso da origem de replicação em eucariotos, são várias origens, em procariotos é uma origem só. Esse DNA sempre vai ser sintetizado na direção 5' 3', porque a DNA polimerase ela atua nesse sentido. Nós vimos que existem diferentes DNA polimerases e a DNA polimerase que faz a maior parte da replicação, ela é chamada de replicase, e as outras polimerases, as outras DNA polimerases, elas estão atuando como no sistema de reparo. Então, eu tenho em procariotos, eu tenho uma replicase e todas as outras fazendo essa reparação de possíveis erros. E no genoma de eucariotos, eu tenho não só uma replicase, eu tenho várias replicases. E eu tenho especificidade com relação a essa atividade da replicase, porque elas conseguem verificar qual é a fita líder, qual é a fita retardada, né, qual é a fita contínua ou descontínua, e fazer essa replicação específica. Mas elas também realizam reparo. Então, além delas replicarem, elas fazem reparo. E no DNA de eucariotos, a principal enzima responsável pela reparação é a DNA polimerase beta, ok? E esse DNA, ele, por o sistema, ele evita danos, isso é, evita mutações. Então, ele tem pontos de controle de qualidade. Um dos pontos de controle de qualidade é essa topologia da molécula de DNA que é gerado pela ligação, pelo estabelecimento das bases nitrogenadas, isso é, das pontes de hidrogênio. E aí, quem vai fazer esse controle impedindo a inserção de bases de forma errada são as DNA polimerases que atuam no sistema de reparo. E aí elas têm essa atividade exonucleásica. Existem DNA polimerases que têm atividade exonucleásica 3', existem DNA polimerases com atividade exonucleásica 5', e também existem as DNA polimerases que têm tanto 3' quanto 5'. E elas reparam esses possíveis erros durante a replicação do DNA. Ok? Então, nos vemos amanhã na nossa videoconferência. Até lá!